A história que vamos contar hoje é sobre um rei, uma nação e uma mente que se partiu. A gente vai falar de Carlos VI da França, e a história dele não é só sobre um homem que enlouqueceu, é sobre como a loucura de uma única pessoa quase destruiu um reino inteiro, abrindo as portas para a guerra civil e para a invasão estrangeira. Pois é, como é que alguém vai de o bem-amado para o louco? Essa transformação que a gente vê aqui, lado a lado, não é só uma mudança de apelido. É o resumo de uma tragédia que marcou uma das épocas mais turbulentas da história da França. Olha, no começo tudo parecia perfeito. Em 1380, um jovem Carlos VI assume o trono de uma França que estava em paz, próspera, um legado e tanto do pai dele, Carlos o Sábio. O sentimento nas ruas de Paris era de puro otimismo. O reino parecia estar em ótimas mãos. A linha do tempo dos primeiros anos dele mostra uma trajetória bem sólida. Ele cumpre os deveres, casa, tem filhos, mas o momento decisivo mesmo é 1388, quando ele afasta os tios, que eram super ambiciosos, e toma as rédeas do poder. Ele está mandando um recado claro. Eu não vou ser um fantoche. A França tinha um rei de verdade, pelo menos por um tempo. E essa foi uma jogada muito ousada. Ele chamou para o governo os marmozets, que eram conselheiros que vinham da burguesia, não das grandes e poderosas famílias nobres. Isso, para a época, era algo radical. Era um jeito de dizer que o poder não ia ser mais um jogo de família. O rei estava no comando e o que importava era a eficiência e não o privilégio. Mas sabe como é, né? Todo esse futuro promissor estava prestes a se estilhaçar. O que vem agora não é só um momento ruim, é o ponto de ruptura. É o dia em que a mente do rei se quebrou e, junto com ela, o destino da França. Então vamos tentar imaginar a cena. 5 de agosto de 1392, uma floresta perto de Le Mans. O sol de verão é impiedoso, castigando. O rei, com apenas 24 anos, está liderando as tropas. Mas debaixo daquela armadura, daquele calor, da pressão, alguma coisa dentro dele está prestes a explodir. E, de repente, o caos absoluto. O rei saca a espada e, numa fúria cega, começa a atacar a própria guarda. Cavaleiros leais, amigos dele, agora estão fugindo da sua lâmina. Imagina o terror, a confusão. O rei, que deveria ser o protetor do reino, virou a maior ameaça. O dano ali era irreparável. A conclusão era simples e devastadora. O rei da França estava louco. Com essas palavras, a era de esperança acabou. E começava a era do caos. A França estava oficialmente à deriva. E o pior é que aquilo não foi um episódio isolado. Foram 30 anos de tormento. Ele tinha fases que esquecia quem era, não reconhecia a esposa, os filhos, e nos seus momentos mais sombrios, ele tinha terrível certeza de que seu corpo era feito de vidro, frágil, prestes a se quebrar a qualquer toque. Um rei ausente em seu próprio trono. Isso cria um vácuo de poder imenso. E onde tem vácuo, tem disputa. Em vez de se unirem para proteger o reino, os nobres da França viram ali uma oportunidade. O reino começou a lutar contra si mesmo. E a briga pelo poder, claro, começou dentro da própria família real. De um lado, os Armagnacs, liderados pelo irmão do rei. Do outro, os Bourguignons, do primo do rei. A batalha não era só por terras ou títulos, era pelo controle físico de Carlos. Porque quem tivesse o rei, mesmo louco, tinha o carimbo da legitimidade. Em 1407, a rivalidade política vira assassinato. O Duque da Borgonha manda matar o próprio primo, Luís de Orleans, em plena luz do dia, em Paris. Foi o estopim. A França não estava mais só dividida, ela estava em guerra civil, irmão contra irmão. E enquanto a França se autodestruía, do outro lado do Canal da Mancha, um velho inimigo observava tudo com muita atenção. A Inglaterra viu a Guerra Civil Francesa como um convite com um tapete vermelho. A Guerra dos 100 Anos estava prestes a recomeçar, da pior forma possível para os franceses. A sequência de eventos foi catastrófica, um efeito dominó. Primeiro, a Guerra Civil deixou a França completamente vulnerável. Depois, em 1415, o rei inglês Henrique V invade. Em Agincourt, o desastre se completa. A elite da nobreza francesa é simplesmente massacrada. O caminho para Paris estava livre. E então, quando parecia que não podia piorar, veio a humilhação final, o Tratado de Troyes, de 1420. Carlos VI, o rei louco da França, num raro momento de aparente lucidez, assina um documento que entrega seu reino. Ele deserdou o próprio filho e nomeou o rei da Inglaterra como seu herdeiro. A França, como nação independente, estava à beira da extinção. Parece o fim da história, né? Mas não é. Porque é justamente desse desastre absoluto que surge um legado
totalmente inesperado. Como que a loucura que quase destruiu a França acabou, por uma ironia do destino, ajudando a fortalecê-la a longo prazo? Lembram daquele delírio do rei de que ele era feito de vidro? Essa imagem se torna a metáfora perfeita para o próprio reino da França naquela época. Poderoso, mas perigosamente frágil, pronto para se quebrar ao menor toque. A pergunta que fica é inevitável. Como? Como a mente de um único homem pôde quebrar uma nação inteira? Para entender isso, a gente precisa olhar para uma ideia daquela época que é bem estranha, mas fundamental para entender o que era ser um rei. É a teoria dos dois corpos do rei. A ideia era que o rei tinha um corpo humano, de carne e osso, que envelhecia e adoecia, o corpo natural, mas ele também tinha um corpo político, que representava a coroa, o Estado, e esse corpo era eterno, não podia morrer. O corpo de Carlos, o homem, estava quebrado, mas o corpo do rei, o símbolo, não podia morrer. É por isso que ele nunca foi substituído. Eles precisavam preservar o símbolo, mesmo que o homem estivesse perdido. E aqui está o grande paradoxo. O reinado de Carlos VI foi um desastre completo. Mas foi um desastre tão grande, tão absoluto, que ensinou à França uma lição crucial. O destino de uma nação não pode depender da saúde de um único cérebro. A crise forçou a criação de um Estado mais forte, com instituições que funcionassem independentemente do rei. Sem querer, a tragédia de Carlos VI plantou as sementes da França moderna. Essa análise detalhada, que nos ajuda a entender não só um rei, mas toda uma era de transição e crise, foi construída com base em fontes bem ricas sobre o período. Especificamente, todo o material para esta apresentação foi elaborado a partir do excelente conteúdo da nossa fonte, o site História Medieval. A história está cheia de momentos assim, em que o destino de nações inteiras ficou por um fio. Se curtiu desvendar essa história trágica com a gente, não esquece de deixar o like e se inscrever para a gente explorar juntos o próximo ponto de virada do passado. Até a próxima!